Então, fala turma do nono ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente de história, ok? Hoje o nosso encontro é de história e aqui a gente vai começar primeiramente, né, fazendo a correção das últimas atividades trabalhadas, ok? Então vamos aqui, né, primeiramente pegar a correção, né, do livro de história, página 190, aonde, né, ou seja, o professor fez um breve resumão, né, aí dos capítulos finais da segunda unidade de história, beleza? Lembrando que a gente já fechou a segunda unidade também de geografia, bem muito tempo antes, beleza? Então aqui, né, a primeira pergunta vem falando o quê? Cite e explique os principais motivos para o surgimento da Guerra Fria, né? Então a gente aqui, né, a gente falou da Segunda Guerra Mundial, né, que dentro da Segunda Guerra Mundial a gente tem aí um grupo vencedor, né, que é os países dos aliados, né, que dentro dele estava Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra, ok? Pronto, né? Desses grupos vencedores, né, começam a surgir, né, duas superpotências na época, né, então que eram Estados Unidos e União Soviética, aonde a gente já estava vivenciando ali um pós-guerra, né, que a gente chamou de Guerra Fria, aonde ali eles começavam a o quê? Começavam a difundir ideologias políticas, né, econômicas e tudo mais, aonde os Estados Unidos defendia capitalismo e a União Soviética defendia o socialismo. Então isso aí foi o período da Guerra Fria, né? Era uma disputa de poder. É aqui onde, por exemplo, se estabeleceu o Muro de Berlim, né, na Alemanha e tudo mais, né? Ou seja, isso aí era uma disputa ideológica para ver quem iria dominar as demais nações, né, diante do sistema econômico que iria vivenciar, se era o socialismo ou se era o capitalismo. E o capitalismo foi cada vez mais vencendo, né, alcançando vários territórios, alcançando vários lugares, e tanto é que praticamente ele venceu essa disputa, né? E a gente teve aí o enfraquecimento do socialismo cada vez mais, ok? Correção da página 191, a gente falava um pouco sobre o quê? Ó? Comente a relação entre Estados Unidos e União Soviética no período da Guerra Fria, enfatizando seus planos políticos e ideológicos. Basicamente o que eu acabei de falar, né, galera, aqui. Eles queriam realmente difundir todas as suas ideologias, né, enquanto que os Estados Unidos ficavam sendo capitalistas, né, tanto os Estados Unidos como todo o Ocidente, né, o lado Ocidente do mundo, galera. Então era basicamente assim, o lado Ocidente, que era dos Estados Unidos, todos os países do Ocidente tinham que ser capitalistas. Né? E o lado do Oriente, que era da União Soviética, todos os países tinham que ser socialistas e tudo mais. Beleza? E basicamente foi assim que ocasionou. Né? E é nesse período que a gente tem a Guerra das Coreias, né? A divisão das Coreias, já que Estados Unidos e União Soviética entram dentro da Coreia, que um dia já foi uma só, né? E conseguiram, enfim, por diante das guerras e tudo mais, conseguiram fazer a divisão das Coreias. E não é à toa que a gente tem hoje em dia, né, galera? Coreia do Norte e Coreia do Sul. E elas hoje ainda têm essa fragmentação, né? A Coreia do Norte é socialista, enquanto que a Coreia do Sul é capitalista, ok? A página 200, né, vem falando o que aqui? Deixa eu ver. Quais foram os motivos de se construir um muro em Berlim dividindo a Alemanha em duas partes, né? Quais foram as principais consequências dessa divisão? Novamente, né, galera, as respostas elas são basicamente parecidas, mas novamente, né, ou seja, eu vi que muitos, né, ainda se atrapalharam um pouco, né, nisso aqui, mas você pode pausar o vídeo, fazer as correções, beleza? A construção do Muro de Berlim é porque a Alemanha de Hitler, né, naquela época foi a mais devastada, né, no período da Segunda Guerra Mundial, e era o principal país ali envolvente dos países perdedores, que era o eixo, ok? Então, enfim, os países dos aliados, né, vencedores, acabam invadindo de vez a Alemanha, né, principalmente Estados Unidos e União Soviética, e eles invadem a principal cidade, né, que era Berlim. Então, ali eles dividem, né, fica sendo a Alemanha Oriental socialista, a Alemanha Ocidental capitalista, ok? Então, realmente, a gente tinha-se tensões extremamente, o quê? Extremamente opositórias, né, diante dessa divisão que a gente tinha, primeiramente, né, como uma linha imaginária, que a gente chamava até de cortina de ferro, né, que eram essas disputas. Então, tinha pessoas que não se adequavam ao modo de produção socialista e traçavam para o modo de produção capitalista, ou seja, cruzava, né, da Alemanha oriental para a Alemanha, para a Alemanha capital, para a Alemanha ocidental, gente. Perdão, se atrapalhei todinho aqui, ok? Então, tipo, umas pessoas não aceitavam o sistema e passavam umas para o lado da outra, né? Então é por isso que, né, vamos erguer o muro para que fique capitalista de um lado e socialista do outro. Era basicamente isso. Página 209, né? Quais foram os fatores que levaram à eclosão da Guerra da Coreia? Eu já falei isso aqui anteriormente, né? Ou seja, também foi a Guerra Fria,
a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, que invadiram a Coreia, enfim, fragmentou a Coreia, né? Deixou ela segregada, ela separada uma da outra, Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá bom? Então, né, vamos aqui para o capítulo 9, né, onde a gente fala um pouco, né, sobre o populismo no Brasil. Professor, e o que é populismo? Está ligado a popular? Exatamente. Está, né, ligado aqui a falar um pouco sobre os governos populares, né, que foi ocorrendo no Brasil. Beleza? E dentre esses governos populares, o primeiro que se destaca, né, a gente já estudou um pouco dele, foi o governo de Vargas, né, que por muitos foi conhecido como o pai dos pobres, né, ou seja, o Vargas ele ficou muito tempo no poder. E ele, né, depois de uma certa, ele entrou com um golpe militar, né, e tudo mais, enfim, houve ditadura no governo dele e tudo mais, mas teve uma hora que Vargas começou a meio que olhar para as popularidades, né, ou seja, ele começou a olhar para as zonas mais sociais, ok? E é basicamente isso que a gente vai começar a ver agora, né? O que eram esses governos populistas na América Latina, né? Que tiveram grande destaque entre as décadas de 1930 e 1960. No Brasil, o populista mais conhecido, Getúlio Vargas, que recebeu, né, a alcunha de o pai dos pobres. Como vocês podem estar vendo aí, a imagem de Vargas, né, ao lado. Na América Latina, né, e consequentemente no Brasil, um fenômeno político conhecido como populismo ganhou destaque. Consiste numa relação direta entre um líder bastante carismático e um povo. Não existia a participação eletiva de partidos, né? Assim, isso geralmente acontecia em governos autoritários com centralização de poder. Os populistas, que na América Latina ficaram conhecidos como caudilhos, investiam em políticas públicas intervencionistas, geralmente medidas de mais impacto e menos efeito. Em outras palavras, né, medidas que atendiam temporariamente às necessidades populares. Enfim, como eu já falei, né, Vargas ele começou a ter outro olhar para o povo, né, ou seja, ele começou a olhar para um Brasil mais sofrido, né, para uma população mais precária e tudo mais. E isso não agradou as elites, né, as elites oligárquicas, as elites burguesas daquela época, né, ou seja, os militares e tudo mais, ok? No Brasil, o populismo significou a vivência de um novo período político e administrativo, né, que transferiu o universo das decisões do meio rural para os centros urbanos. Esse período populista do país confundiu com a fase de industrialização e modernização urbana dos principais centros, que era o mesmo período, né? Vargas tinha muito mesmo essa ideia de industrialização. Existia uma forte migração dos campos para as cidades, o que gerava também graves problemas sociais que acabavam recebendo uma atenção maior dos populistas. Estes desenvolviam políticas superficiais para atender os problemas da população. Pode-se dizer que esse período no Brasil iniciou-se com Getúlio Vargas, no ano de 1930, e teve continuidade com Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, beleza? Todos esses aí, eles tinham esses discursos, né? Enfim, de acabar com a corrupção cada vez mais presentes, né? Ou seja, acabar com as misérias e as mazelas existentes no Brasil, ou seja, acabar com a pobreza, ok? O governo de Gaspar Dutra, né, sucedeu o governo de Vargas, né? Ou seja, a gente tem aqui Eurico Gaspar Dutra, que vai de 1946 a 1951, que havia dado um golpe de Estado em 1937 e centralizado o poder. Aqui o golpe de Estado de Vargas, beleza? O fato de assumir a presidência do Brasil após um regime popular, né, um ano após o término da Segunda Guerra Mundial e em meio à Guerra Fria, já indicava que Dutra teria dificuldades para governar. Na prática, iniciava-se uma nova fase política no Brasil, em que as dúvidas eram maiores do que as certezas. Seu governo acabou marcado pela elaboração de uma Constituição Federal, né, de uma nova Constituição Federal, rompendo com a do modelo, né, Constituição fascista de Vargas. O grande objetivo era que esta nova Constituição fosse mais democrática e popular, mas com toda a pressão exercida pelos conservadores brasileiros. A elite, né, da época. Durante o governo de Dutra, né, a fase era de abertura política baseada no pluripartidarismo. Os principais partidos, né, que inclusive tiveram destaque na participação da Assembleia Constituinte foram o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Social Democrático, a União Democrática Nacional e o Partido Comunista Brasileiro, né, que tinha como liderança o Luiz Carlos Prestes. O PTB teve relevância, né, por ser o partido que tinha dois políticos de destaque, o ex-presidente Getúlio Vargas, né, e o ex-ministro João Goulart. Já o PCB teve grande votação para o Constituinte de 1946, chegando ao número de 15 legisladores.
Entre eles, né, o que eu já tinha falado aqui na estante, Luiz Carlos Prestes, um dos principais líderes da coluna Prestes, né, que foi aquela, enfim, um movimento tenentista que o professor aqui, inclusive, já falou, né, o Prestes, ele fez aquela marcha, né, ou seja, marchando por todo o território do Brasil, enfim, fazendo todo o protesto político, né, e tentando reverter a atual situação do Brasil, que não era nada boa, né, diante da, enfim, da ditadura Vargas. Né, aqui a gente tem aí os principais aspectos, né, da Constituição do Brasil de 1946, né, e aí a gente tem, né, ou seja, o exercício do sufrágio universal, garantindo cada vez mais direitos a voto para os cidadãos brasileiros. Beleza, gente? Então a gente vai encerrando essa videoaula de hoje aqui, né? Espero que vocês tenham gostado e peguem aí o exercício que fica sendo a página 239. Os procedimentos vocês já sabem, tá bom, galera? Tchau, gente. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.